Este vídeo explica a mentalidade anticapitalista ou socialista ou coletivista ou progressista do Brasil católico através de princípios herméticos contidos em O Caibalion, obra que sintetiza os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, considerado mestre dos mestres da sabedoria mística do Antigo Egito. Os egípcios o deificaram sob o nome de Tote. O povo da Grécia Antiga o adotou como um de seus muitos deuses, chamando de Hermes Trismegisto, o deus da sabedoria, 3 vezes grande. Seu nome era referência de fonte de sabedoria. Até hoje usamos o termo hermético no sentido de algo muito bem feito, muito bem selado, indicando que nada sai ou entra. Este vídeo é uma crítica filosófica, sob a lente da leitura hermética, isenta de bandeiras partidárias, que lança um olhar penetrante sobre os mecanismos da ilusão coletivista abusiva, marcada pela romantização excessiva da realidade, o apelo emocional à justiça utópica, o ressentimento travestido de virtude e a manipulação afetiva disfarçada de compaixão. É destacado como a mente doutrinada pelo imaginário do Brasil católico revela desequilíbrios profundos nos princípios universais da mente e da existência sob a ótica da leitura hermética. O ser humano, desde tempos imemoriais, parece nutrir um estranho fascínio pelo sofrimento. Não apenas o experimenta, como qualquer criatura viva, mas também o transforma em canção, em arte, em moralidade, em transcendência. Essa tendência de romantizar a dor não é apenas um desvio psicológico ou uma fuga da realidade. É, sob a luz da filosofia hermética, um movimento profundamente simbólico e cósmico. Pelo princípio hermético do ritmo, tudo o que existe oscila em marés de ascensão e declínio. A felicidade e a dor dançam como ondas sucessivas na praia da existência. Ao romantizar o sofrimento, o homem não nega o ciclo, mas o acolhe. Ele dá forma estética ao refluxo da vida, como quem transforma, simbolicamente, o chumbo emocional em ouro. A oscilação entre crescimento e crise no Brasil católico reflete a falta de estabilidade moral e ideológica. Quando há avanço econômico, logo vem o retrocesso, alimentado por discursos coletivistas que veem o sucesso como sinal de ganância e corrupção. A cultura católica do pecado do acúmulo de riqueza impede o país de sustentar o progresso. O pêndulo da política sempre volta ao atraso com apoio popular. O princípio hermético da polaridade revela que tudo é duplo, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Dor e prazer não são opostos absolutos, mas extremos de uma mesma vibração. A alegria nasce da superação da dor, e a dor pode carregar, paradoxalmente, a semente de uma alegria vindoura, do crescimento, do amor e da empatia. O catolicismo brasileiro corrompeu a cultura criando uma visão maniqueísta da economia, colocando o rico como opressor e o pobre como virtuoso. Uma vítima passiva, indefesa dos poderosos. A galera que gera riqueza come bolacha e água. E a galera que explora a riqueza tem coxinha, feijoada, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cafés de todos os tipos, salas de relax, sala baby. Essa visão distorcida, implicitamente, também considera que riqueza e pobreza são variáveis de uma equação de soma zero, onde para uns terem mais, outros precisam ter menos. Você é a própria razão do crime, Bruce Wayne. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Nunca parou pra pensar nisso? Quantos pobres precisam existir pra ter um bilionário igual a você? Esta visão ignora a realidade econômica do mundo contemporâneo, onde a riqueza é produzida e não nasce da escravidão, da guerra ou do saque, mas envolve várias circunstâncias em torno do mérito, da inovação e da responsabilidade individual. Desconsidera que riqueza e pobreza não são opostos absolutos, mas extremos de um mesmo espectro, moldado por talentos distintos, escolhas de vida, hábitos cultivados, grau de responsabilidade, oportunidades aproveitadas, circunstâncias vividas. Tudo também temperado por doses de sorte e infortúnio. O anticapitalista, além de estar em anacronismo com a realidade, inverte os polos. Vitimiza a pobreza e demoniza o mérito, impedindo qualquer reconciliação consciente entre iniciativa, mérito, liberdade e justiça. Ao romantizar o sofrimento, o socialista encurta a distância entre os polos. Ele saboreia a dor como se fosse um eco profundo do amor ou da fé.
Ele vê no sofrimento um espelho turvo daquilo que ainda deseja alcançar. Portanto, o impulso de ver beleza na dor não é apenas delírio, mas uma tentativa da mente humana dançar em harmonia com as leis invisíveis que regem tudo, mesmo quando tudo parece escuro. Em outras palavras, romantizar a realidade é transformar o caos, a dor e o indesejável em algo idealizado, dotado de sentido, beleza ou propósito, mesmo quando distante dos fatos. Esse impulso não é apenas culturalmente opcional, é também instintivo. Surge da necessidade humana de suportar a vida em sua forma bruta, imprevisível, instável e inevitavelmente finita. É um reflexo do instinto de sobrevivência psíquica. A mente cria sentido para não colapsar diante do absurdo. Ao contrário dos demais animais, o ser humano é consciente de sua fragilidade, do sofrimento que o cerca e da brevidade da própria existência. Para suportar essa lucidez, ele precisa imaginar. A imaginação, nesse contexto, é um mecanismo de defesa. Ao projetar esperança onde ela não existe, ao revestir de beleza o que é áspero, o ser humano encontra forças para prosseguir. A romantização da realidade trágica cumpre, assim, uma função vital. Sem ela, muitos não suportariam a monotonia dos dias, os fracassos recorrentes ou o peso das perdas. Narrativas idealizadas oferecem alento, motivação e uma estrutura emocional minimamente estável. Não por acaso, grandes movimentos culturais nasceram dessa força. O romantismo, por exemplo, reagiu à frieza do racionalismo e da Revolução Industrial, exaltando o amor, a liberdade e a natureza. O mesmo impulso alimenta utopias, religiões e ideais de justiça, não pelo que o mundo é, mas pelo que poderia ser. Mas toda idealização carrega um risco. Ao exagerar, distorce muito. Em sua ambiguidade e imperfeição, o mundo real é substituído por um simulacro sedutor e inalcançável. A realidade se ajusta às fantasias, não aos fatos, e, quando o real não corresponde, instala-se a frustração, o ressentimento e o cinismo. E, ainda, pior, essa inclinação pode ser explorada por projetos ideológicos, que manipulam a necessidade de idealizar para legitimar injustiças e perpetuar domínios. Nesse ponto, a romantização deixa de ser um escudo emocional e se torna armadilha política, alienando o indivíduo de si mesmo e convertendo-o em um inocente útil, um instrumento dócil de um sistema de poder. O ex-deputado federal e ministro do PT, José Dirceu, advertiu em palestra realizada na PUC de São Paulo esta semana para o que chamou de conspiração entre a direita e a elite brasileira, aliada aos Estados Unidos, com o objetivo de quebrar o pacto social construído no Brasil desde a redemocratização em 1988. Quando os bolsonaristas vão aos Estados Unidos pedir apoio para o Trump, pedir apoio para o governo americano, isso é traição, é crime de alta traição. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa, né? Considere a parábola do espelho dourado. Havia em um reino longínquo um povo que vivia às margens de um deserto árido e cruel. A realidade era dura, o solo era infértil, o sol impiedoso, e os senhores que governavam exploravam os camponeses sem trégua. Mas no centro da vila havia um templo. Nele, os anciãos mantinham um grande espelho, não um espelho comum, mas um espelho dourado, forjado com encantamentos. Dizia-se que aquele que olhasse para o espelho não veria o mundo como ele era, mas como ele deveria ser. Os campos pareciam férteis, os senhores pareciam justos, o sofrimento parecia nobre. O povo, encantado, fazia filas diárias para ver o reflexo que lhes oferecia consolo. Somos abençoados por trabalhar muito, diziam. Nosso suor é sinal de virtude. Um dia seremos recompensados. O espelho, no entanto, fora construído a mando do próprio rei, não como bênção, mas como prisão, pois enquanto o povo contemplava a ilusão, não via as correntes. Enquanto exaltava a beleza do sacrifício, esquecia-se da injustiça da opressão. Os que ousavam fechar os olhos diante do espelho e enxergar o mundo como ele era, esses eram chamados de ingratos, hereges, loucos. Com o tempo, ninguém mais lembrava como era a terra sem o espelho. Nem mesmo o sofrimento era mais real, apenas havia a ideia do sofrimento redentor, belo, necessário.
O povo tornou-se dócil, submisso, e o rei inabalável. E assim, o espelho dourado, que nasceu como consolo, tornou-se o mais cruel instrumento de dominação. Romantizar é profundamente humano. É uma forma de lidar com a angústia da dureza da existência, mas exige consciência de seus limites. A maturidade está justamente aí, em aliviar-se sem enganar-se, em criar sentido sem falsificar o real, em amar a vida não apenas pelo que ela promete ser, mas por tudo o que ela é, incerta, imperfeita, mas real. Vivemos em uma era onde ideologias políticas prometem soluções grandiosas, mas, frequentemente, ignoram as leis fundamentais que regem a realidade e o próprio universo. É preciso olhar além da superfície política. A romantização da realidade, o apelo à justiça utópica, o ressentimento travestido de virtude e a manipulação emocional revelam desequilíbrios, consciente ou inconscientemente, da mente e da existência, à luz dos princípios herméticos expostos em O Caibalion, de Hermes Trismegisto. Cada grau de romantização reflete o nível de predisposição do indivíduo em acreditar em fantasias que prometem um mundo ideal, ao custo de ignorar a realidade da natureza humana, da escassez e de suas inevitáveis consequências práticas. O princípio hermético do mentalismo sustenta que tudo o que existe tem origem na mente, e que a realidade é uma manifestação da consciência. Em outras palavras, o universo como conhecemos é uma criação mental do todo, um conceito que pode ser entendido como uma inteligência infinita, o absoluto ou a fonte de tudo. Este princípio implica em considerar que tudo é consciência. A matéria, o tempo, o espaço e até mesmo as leis naturais são expressões da mente do todo. O universo e suas manifestações não são separados do todo, mas sim pensamentos sustentados por ele. Como somos parte do todo, nossas mentes também têm o poder de criar, transformar e influenciar a realidade, dentro dos limites das leis naturais. O princípio do mentalismo serve de alicerce para diversas tradições esotéricas, correntes metafísicas e modernas escolas de autoajuda, que o utilizam como ferramenta para moldar o pensamento e, por meio dele, a própria realidade. A mentalidade anticapitalista brasileira tem raízes profundas no imaginário coletivo, moldado por séculos de doutrina católica que glorifica a pobreza, demoniza a riqueza e idealiza o sofrimento como virtude. O campo mental coletivo foi condicionado a crer que o lucro é imoral, que o rico é suspeito, e que a justiça social se faz punindo quem produz mais, resultando em uma cultura de culpa associada à prosperidade e resistência inconsciente ao capitalismo. No Brasil de raízes católicas, a romantização socialista nasce, consciente ou inconscientemente, de uma tendência cultural a reinterpretar o sofrimento como caminho redentor necessário para alcançar o paraíso. Essa inclinação, habilmente explorada por discursos ideológicos, é maquiavelicamente aproveitada para justificar sacrifícios coletivos em nome de promessas utópicas. Em doses sutis, pode oferecer resiliência e sentido. Em excesso, transforma-se em fuga da realidade e apego à ilusão. Com base neste princípio, a crença socialista se fortalece ao tratar a sociedade como uma abstração moldável pela vontade coletiva. Romantiza-se a ideia de que basta desejar igualdade para que ela se materialize, como se a realidade econômica obedecesse a decretos mentais e não a incentivos, à produtividade e à natureza humana. Significa fazer uma revolução social no Brasil. Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. O Brasil é rico. O Brasil é rico. Considere a parábola do jardineiro das ideias. Em uma terra distante, havia um homem chamado Florêncio, conhecido como o jardineiro das ideias, o semeador de nuvens. Ele acreditava profundamente no poder da mente. Para ele, tudo o que existia fora do pensamento era ilusão. E bastava imaginar com força suficiente um mundo justo, belo e igualitário para que ele se tornasse real. Florêncio construiu um jardim, onde todas as sementes deveriam florescer da mesma forma. Regava cada planta com a mesma quantidade de água, dava a todas a mesma sombra, a mesma poda, o mesmo solo. Ignorava que cada semente tinha sua natureza. Umas exigiam sol pleno, outras sombra. Algumas precisavam de espaço, outras floresciam melhor juntas, mas Florêncio insistia. Se minha mente concebe igualdade, o jardim deve obedecer. No início,
O jardim parecia harmonioso, mas logo surgiram os sinais de desajuste. As flores mais frágeis apodreciam afogadas, as mais fortes sufocavam com a poda excessiva. O jardim, projetado pela mente de Florêncio, tornava-se um campo de plantas doentes murchas e revoltadas, exceto por uma ou outra espécie que se adaptava à regra geral. Quando os vizinhos sugeriam que talvez a realidade da natureza estivesse sendo ignorada, Florêncio os acusava de traidores da ideia. Ele dizia: A culpa é das plantas que não querem cooperar. Se todos seguissem a mente certa, o jardim seria perfeito. E assim, cego pela crença de que a realidade obedece apenas às boas intenções da mente, e não à natureza, Florêncio permaneceu fiel à sua visão, mesmo que o jardim morresse. Para ele, parecia ser melhor uma ideia pura em um jardim morto do que um jardim vivo que contrariasse sua utopia, a moral. O verdadeiro poder do mentalismo está em compreender a mente como instrumento de leitura e transformação da realidade, não como tirano que impõe fantasia sobre a natureza das coisas. Quando a mente ignora a realidade para servir a uma ideologia, transforma-se, no mínimo, em cárcere. O princípio hermético da correspondência diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Esse princípio ensina que há uma harmonia, correspondência e analogia entre todos os planos da existência, físico, mental e espiritual. O microcosmo, como o ser humano, reflete o macrocosmo, como o universo, e vice-versa. Ele implica em considerar que todas as coisas seguem os mesmos padrões fundamentais. O que acontece num plano da realidade se manifesta de forma semelhante em outros. Que podemos entender realidades mentais observando o mundo físico, e o inverso também é verdadeiro. Que corpo e mente obedecem a leis semelhantes, mesmo que operem em diferentes níveis de vibração ou densidade. Da mesma forma que emoções internas podem se refletir em expressões físicas, como doenças ou posturas corporais, o caos em uma sociedade pode refletir o caos interno nos indivíduos que a compõem. Esse princípio é usado para estudar o universo e a si mesmo por meio da analogia, aplicando o autoconhecimento como ferramenta de transformação da realidade. Pelo princípio da correspondência, o romantismo projeta o ideal sobre o real, acima ou abaixo, fora ou dentro. Essa transposição pode criar harmonia simbólica, mas também distorções, quando o que está em outro plano é uma imagem fantasiosa e impossível tanto de ser alcançada quanto sustentada. A Igreja, com seu modelo hierárquico e paternalista, projetou nas estruturas sociais e políticas brasileiras a lógica do rebanho dependente do pastor, o que sugere e reforça a ideologia de um Estado forte, tutelar e centralizador. O céu católico, onde Deus é o provedor e os fiéis são submissos, se reflete em um Estado Deus terreno que distribui graças, auxílios, cotas, benefícios à massa popular. Quero aproveitar para anunciar duas medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. No Brasil de raízes católicas, o valor justo não nasce das trocas voluntárias no mercado livre, mas das vontades políticas de quem governa. A lei tributária, longe de ser neutra e impessoal, reflete a moral igualitária da filosofia social da Igreja Católica, uma doutrina que enxerga toda a riqueza com suspeita e a trata como uma dívida moral a ser compensada com tributos. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. No mundo político, muitos projetam a utopia de um ser ideal, o trabalhador puro, o governante altruísta e incorruptível, uma sociedade harmônica e livre de conflitos, ignorando que o comportamento real, dos interesses individuais, da ambição e do ego, nunca corresponde a esse ideal elevado, sobretudo quando ele é imposto artificialmente.
pela força do Estado ou pela pressão de ideologias. Considere a parábola dos espelhos de Aurion. Num reino escondido entre montanhas, vivia um velho sábio chamado Aureon. Ele guardava em sua morada um artefato sagrado, os espelhos da correspondência. Eram 2 espelhos idênticos, colocados frente a frente, um voltado para o céu e outro para a terra. Dizia que, ao contemplá-los, era possível enxergar os mistérios do universo. Certa vez um jovem ambicioso chamado Lior subiu a montanha em busca de respostas. Chegando à morada de Aureon, perguntou: Mestre, por que o mundo é injusto? Por que uns têm tanto e outros tão pouco? Por que há sofrimento se tudo é criação? Aureon apenas apontou para os espelhos e disse: Olhe. Lior aproximou-se e viu sua imagem refletida ao infinito. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi que os reflexos do espelho voltado ao céu dançavam conforme o movimento do espelho da terra, e vice-versa. E disse: Não entendo. O que isso tem a ver com a realidade? Aureon respondeu com calma: Tudo o que vês no alto está ligado ao que acontece embaixo. E tudo o que vês fora de ti corresponde ao que está dentro de ti. Se teu coração vibra em inveja, tua visão do mundo será distorcida. Se tua alma exige igualdade absoluta, enxergarás opressores em toda colina e vítimas em todo vale. Mas se cultivares ordem, coragem e responsabilidade no interior, encontrarás ecos disso no mundo exterior. Lior refletiu por muitos dias. Por fim compreendeu que os sistemas políticos, as crenças e as estruturas de poder nada mais são do que reflexos do conteúdo das mentes que os sustentam. Desceu a montanha em silêncio. Nunca mais culpou apenas o mundo. Passou a cuidar com mais atenção do que habitava dentro de si, pois aprendera que aquilo que julgava apenas estar fora era, muito, o espelho dos próprios valores que carregava dentro de si. Moral da história: a realidade externa, muitas vezes, é apenas a projeção ampliada de nossos estados internos. Governos tirânicos refletem mentes submissas. Utopias doentias brotam de corações ressentidos. Quem deseja transformar o mundo deve primeiro alinhar os espelhos da própria alma. O princípio hermético da polaridade ensina que tudo no universo tem 2 polos opostos que são, na verdade, graus diferentes da mesma coisa, tais como o frio e o calor, o amor e o ódio, o som grave e o agudo. Isto implica em considerar que tudo carrega dentro de si a sua contraparte, manifestações da mesma essência em diferentes intensidades, implicando em equilíbrio e sabedoria, possibilitando mais compreensão e controle emocional para considerar ideias opostas. Esse princípio convida a perceber que toda experiência se move em um contínuo. O sábio é aquele que entende esse movimento e sabe navegar entre os polos. Considere a parábola do espelho rachado. Numa antiga vila onde os sábios disputavam espaço com os vaidosos, ergueu-se um pequeno salão de debates, conhecido como o Espelho Rachado. Lá, homens e mulheres se reuniam para discutir verdades, desmontar erros e, sobretudo, exibir o brilho de suas certezas. Certa vez, 2 debatedores entraram em confronto. Um deles, um jurista rigoroso, defendia com lógica impecável que a lei é sempre justa quando bem aplicada. O outro, um camponês letrado, retrucava com histórias reais onde a justiça da lei o havia esmagado. O público os aplaudia em momentos alternados, como um pêndulo que oscilava entre a razão do primeiro e a verdade do segundo. Foi então que o velho zelador do salão, um homem de poucas palavras e longas observações, se aproximou e disse: Senhores, vocês não estão certos, e por isso mesmo também não estão errados. O silêncio se fez, e ele continuou: A razão pode ser parcial como um mapa incompleto, e o erro também, como uma bússola que aponta quase para o norte. Verdades fragmentadas disputam com mentiras elegantes, e no fim, todos acham que venceram. Um jovem aprendiz confuso perguntou: Mas então como saber quem tem razão? O zelador sorriu e disse: Comece por escutar com polidez. Mesmo os erros podem conter sementes de verdade.
Schopenhauer dizia que a polidez é uma moeda sem credibilidade que só o tolo economiza. E ele tinha razão. Talvez parcial, mas suficiente. A plateia se calou, e o espelho rachado continuou em sua missão, refletir verdades partidas e lembrar que até os tolos podem brilhar quando pagam com gentileza o preço de ouvir. A moral. O romantismo opera nos extremos da polaridade entre o que é e o que poderia ser. Um pequeno grau de idealização pode ser estímulo evolutivo. Um excesso leva à alienação. A sabedoria está em perceber que realidade e ideal são polos de uma mesma coisa, e saber navegar entre eles sem se perder. No jogo da polaridade, o discurso socialista separa o mundo em absolutos morais. De um lado, o bem, o povo, a igualdade, a justiça social. Do outro, o mal, os ricos, o mercado, o lucro, a desigualdade econômica, criando, assim, uma narrativa romântica de luta entre oprimidos e opressores. Mas a realidade é ambígua, composta por diferenças legítimas, interesses, talentos, circunstâncias, oportunidades, sortes e azares desiguais em tensão constante. Essa polarização forçada não produz justiça, apenas alimenta o ressentimento. O princípio hermético do ritmo sugere que o ritmo é uma compensação, que cada ação gera uma reação correspondente, cada alta será compensada por uma baixa e vice-versa. Essa lei de compensação governa todos os planos, físico e mental, o concreto e o abstrato. Este princípio implica em considerar que nada permanece estático, tudo está em constante movimento entre extremos. Quanto maior o impulso em uma direção, maior será o retorno na direção oposta. Exemplos notórios: os ciclos naturais das marés, dos batimentos cardíacos, da respiração, das fases da lua. Os ciclos psicológicos, momentos de entusiasmo seguidos por fases de introspecção ou melancolia e vice-versa. Os ciclos históricos e sociais, ascensão e queda de civilizações, períodos de guerra e paz, avanços e retrocessos. Na economia, crescimento e recessão. Sua aplicação prática está em contribuir para o autodomínio emocional. Considerar a transitoriedade permite ao sábio não se exaltar na euforia nem se desesperar na dor. Possibilita planejar melhor, evitando decisões impulsivas em picos de emoção ou desespero. Em outras palavras, o sábio se curva com o ritmo, mas não é arrastado por ele, considerando que as dificuldades podem ser passageiras e os momentos de paz exigem vigilância. A romantização da realidade trágica, muitas vezes, é um mecanismo para resistir ao fluxo desagradável do ritmo, tentando cristalizar o auge para evitar o declínio. Mas o ritmo é inexorável. Negar seu movimento, através da fantasia, só contribui para aumentar a dor quando a oscilação retorna. Considere a parábola da colheita igualitária. Em uma planície fértil, existia um povoado chamado Igualônia, onde os anciãos decidiram um dia que a desigualdade na colheita era a causa de todos os sofrimentos. Alguns tinham mais milho, outros menos, e isso criava conflitos. Então, decretaram: doravante, toda a colheita será somada e igualmente dividida. Cada lavrador receberá a mesma porção, não importando quanto plantou. Nos primeiros anos, muitos celebraram. Os que produziam pouco estavam satisfeitos. Os que produziam muito, embora incomodados, continuaram por senso de dever. Os católicos também por um sentimento de culpa pela própria condição, comparativamente mais vantajosa. Mas o ritmo natural do esforço e da recompensa foi quebrado. Com o tempo, os mais dedicados começaram a plantar menos. Afinal, o resultado seria o mesmo. Os menos produtivos relaxaram ainda mais. A produção coletiva caiu. Se eu tenho uma capacidade de trabalhar mais, isso significa, então, que eu vou sustentar outras pessoas que têm capacidade de trabalhar menos. Então, o Aristóteles disse, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. Porque não existe algo pelo qual ser apropriado por outras pessoas, porque não existe incentivo à produção. Então, os líderes instituíram regras, punições e campanhas morais. É dever de todos plantar pelo bem comum. Mas nada detinha o movimento pendular. O entusiasmo inicial deu lugar à apatia. A prosperidade cedeu à escassez. A confiança se transformou em suspeita. E assim, Igualônia entrou no ritmo descendente da própria utopia. Anos depois,
Um velho lavrador subiu uma colina com o neto e apontou para o campo vazio, onde outrora havia abundância. Veja, menino, o mundo tem seu ritmo, como o dia e a noite. Quando tentamos congelar o movimento da vida em um ideal fixo, pagamos com o retrocesso. Até a generosidade deve fluir com a maré do mérito. Quando há colheita sem mérito, há fome sem explicação. A meritocracia precisa existir. Se Deus revelasse para ele, sem ele fazer algo em contrapartida, isso seria vergonhoso. Qual é o mérito? Qual é a semente que ele plantou? A moral. O princípio do ritmo ensina que tudo na vida oscila, inclusive a motivação humana, o esforço e a abundância. Quando o socialismo tenta estancar o fluxo natural da recompensa e impor equilíbrio forçado, ele apenas inverte o pêndulo. A justiça vira privilégio disfarçado e a escassez passa a ser distribuída com igualdade. Na vida nem sempre tudo vai ser bom e confortável, mas você sempre pode extrair a luz da escuridão. E isso é uma habilidade que tem que ser conquistada e amadurecida ao longo do tempo. O princípio hermético de causa e efeito implica em saber que nada acontece por acaso. Todo efeito tem uma causa e tudo tem uma origem. Nossos pensamentos, escolhas e ações são causas que inevitavelmente geram efeitos, tanto na própria vida quanto no mundo à volta. Os sábios compreendem isso e buscam estar no domínio das causas, em vez de apenas reagir aos efeitos. Eles criam realidades, em vez de apenas sofrer as consequências. No plano mental, pensamentos negativos atraem situações destrutivas. Na história, crises sociais são efeitos de causas acumuladas na política, nas ideias e costumes negligenciados ao longo do tempo. A aplicação prática é poderosa. Quem entende esse princípio passa a agir com mais consciência em vez de viver reativamente. Ao compreender as leis que regem os acontecimentos, é possível considerar tendências, corrigir rotas e intervir com inteligência no curso da própria vida. Reconhecer que tudo tem uma causa, inclusive os próprios fracassos, desperta humildade, senso de responsabilidade e desejo de evolução. Os princípios do ritmo e de causa e efeito convidam a consciência ativa. Todos devem se ver como autores da própria história, e não apenas vítimas de seus capítulos. Assumir a responsabilidade pelas próprias ações é o primeiro passo para transformar o destino. A mentalidade anticapitalista nega esse princípio. Culpa os ricos, o mercado, os colonizadores, mas nunca o comportamento, a cultura ou as escolhas individuais. O socialista aprendeu a transferir a lógica do perdão divino do Deus católico à vida econômica, querendo cancelar as consequências. O resultado é uma cultura que colhe miséria e se recusa a semear esforço e responsabilidade. A romantização socialista é uma tentativa de assumir o controle diante das circunstâncias, de se tornar causa em meio ao caos. No entanto, quando baseada em ilusões, ela apenas aprofunda a escravidão às consequências não reconhecidas de uma realidade negada. O verdadeiro domínio hermético não se constrói sobre fantasias, mas sobre a lucidez de enxergar as causas reais e não maquiar os efeitos indesejáveis. Ao desrespeitar o princípio de causa e efeito, os românticos ideológicos exigem mudanças abruptas, sem compreender que toda transformação sólida é gradual e que toda redistribuição forçada tem consequências, como o empobrecimento geral, a fuga de capital, o colapso institucional. Considere a parábola do pão que surgia do nada. Em uma vila distante chamada Solidária, os moradores recebiam todos os dias pela manhã um pão fresco deixado na soleira de cada casa. Não sabiam de onde vinha. Alguns diziam que era dádiva dos céus. Outros, que era sinal de justiça social. Com o tempo, surgiram líderes que diziam: o pão é um direito de todos, e a sua origem não importa, basta querer que ele virá. E assim fundaram o Conselho da Distribuição Justa, proibindo qualquer morador de fazer pão por conta própria. Alegavam que isso criaria desigualdade. Mas havia um velho padeiro escondido na floresta chamado Theo, que passava noites em claro moendo trigo, acendendo fornos e misturando massa. Ele era a verdadeira causa dos pães diários, mas nunca foi visto, nem valorizado.
Fazia por amor à arte e por uma promessa feita ao seu mestre. Um dia, Theo adoeceu e não pôde trabalhar. Pela primeira vez, a vila amanheceu sem pão. As pessoas se revoltaram, culparam o conselho, fizeram protestos exigindo a continuidade do milagre. O conselho, em vez de procurar a causa real da escassez, decretou: o pão desapareceu por culpa dos egoístas invisíveis que não creem na justiça igualitária. Devemos combatê-los. Assim, gastaram tempo e energia caçando fantasmas, sem jamais perceber que a ausência do pão era apenas o efeito natural de ignorar sua causa real, o trabalho de alguém livre e responsável. A moral. Quando se esquece a relação entre causa e efeito, entre esforço e resultado, a mentalidade socialista transforma efeitos desejados em direitos mágicos, ignorando as causas que os produzem. Mas o universo, indiferente às ideologias, segue implacável. Onde não há causa, não há efeito. Onde não há liberdade para agir, não há milagre que sustente a fartura. O princípio hermético do gênero afirma que em tudo no universo há dois aspectos fundamentais, o masculino e o feminino, e que essa dualidade é necessária para a criação, manifestação e equilíbrio da realidade. Esses polos não se referem apenas a sexo biológico, mas a forças complementares universais. O princípio masculino, ativo, projetivo, emissor, lógico, racional, direcionador. O princípio feminino, receptivo, gerador, intuitivo, nutridor. Compreender os papéis energéticos do masculino e do feminino ajuda na empatia, cooperação e equilíbrio. O poder não está na dominação de um polo sobre o outro, mas na harmonia entre os dois, tanto no universo quanto no indivíduo. No sentido hermético, na rejeição ao capitalismo existe um desequilíbrio das forças de gênero no pensamento político e econômico marcado pela ênfase no acolhimento, na passividade, na emoção, com negação da razão, da ação, da iniciativa e da firmeza. A política pública tende ao assistencialismo exagerado da mãe acolhedora e do paternalismo provedor, em vez da criação de condições para o indivíduo prosperar por si. A ausência de equilíbrio desse princípio gera estagnação e dependência, não abundância e autonomia. Um equilíbrio entre razão e sentimento produz uma romantização inspiradora. Por outro lado, um desequilíbrio gera delírio emocional ou frieza racional. O princípio do gênero é ignorado quando o Estado é romantizado como entidade materna ou paterna onipotente, e o indivíduo reduzido a papel infantil, passivo, esperando proteção e sustento. Considere a parábola da colmeia sem rainha. Havia em uma floresta distante uma colmeia chamada Igualórnia, onde as abelhas decidiram que não haveria mais distinção entre funções, instintos ou hierarquias. Elas disseram: todas as abelhas são iguais. Nada de rainhas, operárias ou zangões. Cada abelha deve poder ser o que quiser, fazer o que sentir, sem limitações de gênero ou qualquer outra natureza. Começaram então a misturar os papéis. As abelhas operárias queriam pôr ovos, os zangões tentaram construir favos, e nenhuma abelha quis mais assumir o papel de rainha, pois isso seria elitismo biológico. Criaram um novo ideal, a absoluta neutralidade das funções naturais. No começo tudo parecia possível. Cantavam canções sobre liberdade, igualdade e ruptura com a tirania da biologia. Mas aos poucos, o mel escasseou. Os ovos não vingavam. A colmeia, que antes vibrava em harmonia com o ciclo da vida, entrou em colapso silencioso. Foi quando uma abelha anciã que havia se calado por muito tempo falou: filhas do vento, confundiram igualdade de valor com igualdade de função. Esqueceram que o universo inteiro se equilibra na dança entre o princípio masculino, que gera, impulsiona, ordena, e o feminino, que nutre, acolhe, fecunda. Quando negam o gênero, não desafiam o poder, desafiam a própria estrutura da vida. E ao fim daquele verão, Igualórnia desapareceu dissolvida pela negação da natureza, não por opressão, mas por desequilíbrio. A moral, o princípio do gênero, segundo o hermetismo, não se limita ao sexo biológico, mas permeia todos os processos criativos do universo. A mentalidade socialista, ao negar as distinções naturais em nome da igualdade absoluta, rompe com esse equilíbrio fundamental.
E onde não há complementariedade, não há criação, apenas confusão e colapso. O princípio da vibração afirma que tudo no universo está em constante movimento vibratório, nada é completamente imóvel, mesmo aquilo que parece sólido e inerte possui seus átomos vibrando. A ideia central deste princípio alerta para a consciência de ajustar a própria vibração, influenciando tanto o que emite quanto o que atrai. Essa sintonia afeta diretamente a saúde, os relacionamentos e a experiência da realidade. Este princípio recomenda evitar vibrações negativas vindas do ambiente ou de outras pessoas para preservar um estado vibracional elevado e saudável. Em essência, cada estado mental vibra em uma frequência específica, e essa frequência atrai vivências compatíveis. Compreender este princípio é reconhecer-se como um agente ativo na própria realidade. Quando a mente humana sofre, diante da dor, da escassez ou do que percebe como injustiça, a romantização da realidade surge como um recurso psíquico para elevar a vibração, buscando transmutar o sofrimento em sentido, beleza ou esperança. Em seu nível mais elevado, trata-se de um autêntico ato de alquimia interior, uma estratégia legítima de elevação mental. No entanto, quando essa elevação se dá à custa da verdade, quando a realidade objetiva é negada para ser substituída em favor de uma ilusão confortadora, o que poderia ser transmutação torna-se evasão vibratória. A mente, então, não se eleva, apenas se engana, desligando-se do real. O Brasil católico vibra, há séculos, numa frequência de vitimismo, ressentimento e inveja social. A ideia de que o pobre é sempre vítima e o rico, sempre culpado, mantém a vibração coletiva presa à escassez. Isso, o Nietzsche nos diz que os conceitos morais cristãos são psicologicamente prejudiciais para qualquer pessoa. São depreciativos da vida. Essa visão de mundo, ela estimula comportamentos paranoicos e hostis. Enquanto essa vibração não se elevar para estímulo ao mérito, à iniciativa individual, à responsabilidade, ao respeito à riqueza e às justas desigualdades, o país continuará girando em ciclos de pobreza moral e material. É nessa frequência que habitam as falácias socialistas do Brasil católico. Elas oferecem uma vibração artificialmente elevada. Falam de igualdade, solidariedade e justiça universal como se pudessem ser acessíveis por decreto, bastando fé na causa e ódio ao inimigo. O discurso socialista igualitarista, travestido de justiça, manipula pela aparência de uma moral superior, mas é apenas embriaguez ideológica, tal como a moralidade do cristianismo católico. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. A manipulação socialista ignora a natureza humana, despreza a lógica da escassez e desdenha os incentivos que movem a economia real. É um apelo emocional disfarçado de virtude, que confunde ressentimento com justiça e destrói o mérito em nome da igualdade forçada. Romantizar o socialismo é, assim, uma forma de vibrar alto com ideias moralmente baixas. É mascarar ressentimento com virtude, inveja com justiça, descontrole com compaixão. Nietzsche acreditava que a vida é, em sua essência, vontade de potência, uma força criadora que quer se expressar, se expandir, se afirmar. Mas essa força é sufocada no cotidiano de um mundo que teme a diferença. Porque ser diferente é ser imprevisível, é perturbar a ordem, é ameaçar o conforto da maioria. Por isso o rebanho pune quem ousa. Ousou dizer o que pensa. É arrogante. Escolheu um caminho incomum. É inconsequente. Mostrou intensidade. É exagerado. Brilhou demais? Precisa ser humilhado para aprender. Nietzsche via essa repressão como um mecanismo de defesa da mediocridade. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. Nos casos mais graves, essa distorção vibracional se transforma em neurose política. O militante vive em dissonância constante, culpando o mundo por não corresponder à utopia que ele vibra internamente.
Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Quando isso ocorre em massa, cria-se um campo vibracional coletivo propício à manipulação ideológica, onde qualquer crítica é vista como ódio e qualquer contradição como heresia. Considere a parábola da flauta e do tambor. Em um vale escondido entre montanhas, vivia um povo chamado Uníssono, que acreditava que a felicidade só seria alcançada se todos vibrassem no mesmo tom, inspirados por um ancião que proclamava: a harmonia só existe quando não há dissonância. O tambor, a flauta, o sino, todos devem soar igual, no mesmo compasso. Imediatamente, criaram o Concílio da Igualdade Sonora, que determinava que todos os instrumentos seriam afinados com o tambor, forte, grave, constante. As flautas, antes leves e melódicas, foram silenciadas. Os sinos tiveram seus toques abafados. Só o tambor era permitido, pois simbolizava o povo. No início, houve entusiasmo, o ritmo unificado parecia representar ordem. Mas com o tempo, a música da vila tornou-se monótona, opressora. As almas sensíveis, que vibravam em outras frequências, mais altas, sutis ou criativas, adoeceram em silêncio. Não por falta de pão, mas por falta de melodia. Foi então que uma menina, chamada Ira, fugiu para a floresta com sua velha flauta escondida. Tocou por dias, sozinha, e sua música elevou o espírito de pássaros, flores e até do vento. Outros começaram a escutá-la, atraídos por aquela vibração diferente, mais leve, mais viva. Perceberam que a verdadeira harmonia não está na uniformidade, mas na justa combinação de diversas vibrações. A vila, ao ouvir a nova música ecoando das árvores, entendeu, tarde demais, que havia confundido igualdade com sintonia e sacrificado a riqueza das frequências em nome do controle. A moral. A mentalidade socialista, ao tentar nivelar todas as vibrações humanas, talentos, desejos, méritos, numa única frequência, sufoca a diversidade vital da existência. E onde não há variação de vibração, não há vida, só repetição, entorpecimento e estagnação. Quando aplicados à análise cultural, os princípios herméticos revelam que a mentalidade anticapitalista predominante no Brasil católico é fruto de uma vibração mental coletiva, moldada, há séculos, pela doutrina religiosa que distorce os conceitos de mérito, justiça, igualdade e desigualdade. Ser rico é pecado. Sem uma transmutação mental profunda e coletiva, o país permanecerá preso a ciclos de culpa, escassez e dependência, repetindo o erro de culpar o sistema sem compreender suas raízes. A gente se mobiliza muito fácil quando aparece essas entidades aí, ó. Quando tem uma personalidade ali, uma cara. Ele é apenas o fulaninho visível de um grande sistema de apoio que existe, que a gente precisa desmobilizar e precisamos tomar cuidado. O socialista, por sua vez, seguirá atribuindo a culpa à desigualdade econômica, quando a verdadeira transformação começa na reforma interior. Preciso que a gente coloque a luta contra a desigualdade, sabe, como no topo das nossas preferências para lutar. A romantização da realidade pode curar ou corromper. Quando consciente, eleva. Quando nega a verdade, aprisiona a mente em ilusões, solo fértil para falácias políticas manipulativas disfarçadas de compaixão, mas, na verdade, movidas por desejo de controle, ressentimento e vingança. O fervor do eleitor socialista, da democracia católica brasileira, espelha a romantização inconsciente da política, um uso distorcido dos princípios herméticos que transforma a própria esperança em frustração e ideal de justiça cósmica na própria dominação. Considere a parábola do espelho em névoa. Havia um reino antigo chamado Valilândia, encravado entre montanhas e cercado por rios férteis. Possuía um povo trabalhador, criativo e cheio de recursos.
Mas, por gerações, os habitantes foram ensinados, por um velho sacerdote, que a verdadeira virtude estava na renúncia e na dor. Ele dizia que o sofrimento purificava, que a riqueza era um fardo perigoso e que quem buscasse prosperar seria tentado pelo orgulho e pela maldade. O povo devoto e obediente passou a desconfiar de quem construía, de quem colhia em abundância, de quem ousava crescer. Em vez de honra, o sucesso despertava suspeitas. Os que pouco tinham eram tidos como elevados moralmente e exemplos de humildade. Os que produziam eram vistos e tratados como ameaça. Com o tempo, o reino começou a empobrecer. A terra era fértil, mas o clima ficou pesado, como se houvesse uma névoa constante. Ninguém sabia mais por que trabalhava, nem o que era justo, nem o que era certo. E, estranhamente, todos pareciam indignados com o estado das coisas, mas incapazes de nomear o erro. Um dia um viajante apareceu. Não trazia ouro nem roupas finas, mas carregava um espelho. Ele disse ao povo: Este espelho não mostra o rosto, mas a moral que cada um carrega no coração. Curiosos, os moradores de Valilândia se reuniram para olhar. No reflexo, viram o rosto da justiça que haviam herdado. Uma figura com olhos vendados, mas mãos incapazes de proteger, apenas de punir. Viram também o rosto da virtude ensinada, curvada, chorosa, com vestes rasgadas e um cálice de culpa nas mãos. Assustados, perguntaram ao viajante: Como podemos desfazer essa imagem? Ele respondeu: A névoa que o cerca não vem das montanhas, mas da mente. Enquanto a justiça for confundida com vingança e a virtude com alto flagelo, não haverá clareza. O espelho só mudará quando vocês mudarem o que acreditam ser belo, justo e verdadeiro. Então o povo entendeu. Não bastava indignar-se com o que estava errado. Era preciso romper com o velho feitiço moral que confundia sacrifício com bondade e condenava o mérito como pecado. No Brasil de raízes católicas, é fácil mobilizar multidões em torno de causas perversas, desde que sejam embaladas com símbolos de nobreza e virtude. A democracia brasileira é conduzida por uma maioria de eleitores ingênuos, moldados por uma cultura que demoniza a riqueza, uma herança moral da filosofia social da Igreja Católica, e manipulados por políticos oportunistas que exploram, consciente ou inconscientemente, essa mentalidade corrosiva. A desigualdade é atacada como se fosse um pecado, e o sucesso material tratado como imoralidade. Com esse pretexto, a máquina pública tributa de forma desigual os mais prósperos, em nome de uma justiça social que, na prática, nunca se realiza e cujo resultado é sempre o mesmo: mais pobreza, mais poder concentrado nas mãos do Estado, mais ineficiência, mais corrupção. As pessoas de boa índole agem conforme aquilo que acreditam ser certo, mas não se colhem frutos doces de árvores secas. É preciso abrir os olhos enquanto ainda há tempo, porque nem todos os que olham, de fato enxergam. É difícil, e muitas vezes inútil, tentar despertar a compreensão em quem não quer entender, e ainda mais frustrante tentar acender a vontade em quem se recusa a enxergar. Quem não ouve conselhos, raramente percebe o óbvio. E nunca faltarão vozes dispostas a incentivar a cegueira coletiva. Há muitos que, para existirem, precisam que outros deixem de ser. Se você viu todo este vídeo, é porque o assunto fez sentido para você, que deseja saber a verdade oculta no aparente, que afeta a sua vida no Brasil católico. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.